Fala galerinha, vamos aqui iniciar nossa live. Vamos falar sobre credenciamento nos bancos do Brasil. O Luiz já tá entrando aqui com a gente marcou de 12h15 a nossa live. Você que chegou aqui, você chegou porque você tá afobado, velho. Você é um cara que tá doido para se credenciar, para entrar na nossa mentoria, então fica tranquilo, já vai começar. Tô aqui organizando nossos links para gente poder começar aqui junto. E vamos aguardar aqui que o Luiz está chegando. Enquanto isso, a gente vai curtindo, né? O som do Bon Jovi. Não sei se vocês estão ligados, eles vão fazer uma turnê no Brasil. Dia 21, faltam 10 dias, ele vem aqui para Recife, minha cidade. E eu estarei lá, velho. Então vamos embora. Deixa ele chegar aí pra gente poder começar junto, velho. Galera, vão colocando as dúvidas de vocês aí. A gente já vai começar aqui a nossa live. O Luiz está entrando para nossa live. E aí, Luiz, tudo bom? Beleza, meu irmão. Deixa eu só reduzir a qualidade do vídeo aqui. Da transmissão. O cara chegou. Esse é o homem. Fala, Diego. Boa tarde, meu irmão. Como é que tá? Tudo em paz? Tranquilo. Ó, tá sabendo que Bon Jovi vai tocar em Recife? Tô sabendo, meu irmão. Tô só esperando você me convidar aí pra gente ir juntos aí pra essa... Bon Jovi é da tua época. Bon Jovi é da tua época, né não? É, da minha época. Vai ser show aqui em Recife, viu? Eu tô ligado, tava falando até com os amigos aqui de João Pessoa que vão aí, fecharam uma van e tal. Aí eu não sei se eu vou conseguir não, mas a vontade existe. O cara quando tem 3 filhas, bicho, só vai pra show de Peppa Pig e Paw Patrol. Tem mais nada, né? Mais ou menos isso. Mas já achei nesse nível. Porque tá tão corrido, velho, o dia a dia, que os finais de semana estão... A gente tem que aproveitar para fazer as coisas que não dá tempo de fazer durante a semana. Exato. Eu tô ainda gravando muita coisa e tô com algumas palestras agendadas aí pro resto do ano, eu tô precisando preparar. Aí, responsabilidade em primeiro lugar, né? Quando dá tempo, a gente vai para o lazer. Show de bola, vocês já viram aí que o cara é organizado, né? O cara não falta a mentoria para ir para show de Bon Jovi, não, mas eu vou. Eu não tô nem aí. Eu ainda não disse que eu não vou, eu tô falando que tô vendo aqui se vai dar para eu ir. É domingo, pô. O show é domingo, pô. Pois é. Vamos nessa. Então, galera, é o seguinte. Ontem a gente começou a nossa primeira aula. A gente falou, eu estava aqui em contato com o Thiago, que é parceiro também aí do Luiz. Exato. Cada um tem uma empresa, na verdade, na Paraíba e atuam como credenciados. Então, eles não são sócios, porque eles não são donos da mesma empresa, mas eles são parceiros comerciais, vamos dizer assim. Eles começaram, na verdade, juntos. Eles começaram sócios dentro da mesma empresa e depois desmembraram, né? E aí, na nossa primeira aula de ontem, a gente falou sobre a parte introdutória. Eu comecei a abrir um Word, onde eu saí escrevendo aqui os tópicos, e amanhã eu vou montar um mapa mental com a galera sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o acervo técnico, sobre os requisitos legais e técnicos que você precisa estar apresentando. Então é um conteúdo um pouco mais denso. Se você não viu a primeira aula, não tem problema, não são assuntos que a gente possa dizer assim que são excludentes, né? Um não precisa do outro, mas assim, se depois, quando terminar a aula, você tiver com tempo livre ao longo do dia, vai lá, dá uma olhada, porque vai te ajudar a entender mais o contexto. Então, enquanto a galera tá entrando, a gente marcou aqui de 12h15 para a gente poder começar. Ontem a gente deixou bem claro da onde é que vem as demandas, até porque a gente fala, bicho, é uma oportunidade, é um nicho, na construção civil, você pode atuar como credenciado,
Maravilha, mas o dinheiro, o show me the money, aonde é que ele está, né? Esse é um ponto bem importante a gente estar comentando. Da onde é que vem esses projetos, essas demandas? E aí, o Thiago estava dizendo, bicho, é o seguinte, imagine só, toda e qualquer pessoa no Brasil que pegar um dinheiro emprestado com o banco para construir, para reformar, ou até para vender, ou para comprar um imóvel, se for, por exemplo, pela Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, qualquer coisa que o banco põe o dinheiro dele, vai precisar passar pelo crivo do setor da engenharia, dos credenciados, para realmente atestar se aquele dinheiro está sendo bem empregado ou não. Então, vamos para um exemplo aqui para ficar fácil. Eu chego e eu tenho um apartamento para vender aqui em Boa Viagem. Estou aqui em Boa Viagem, na frente do mar, na Praia dos Tubarões. Para quem conhece aqui, ali perto do Acaiaca, local top, top, top de Recife. A Recife é a Miami do Nordeste, galera. Para quem não conhece, é tipo isso. E aí eu digo assim, Luiz, eu quero 2 milhões no meu apartamento. Imagine que Luiz não vai comprar com o banco, não vai ter financiamento. Só é uma relação estritamente privada, eu e Luiz. Eu digo, Luiz, eu quero 2 milhões. Ele tem duas opções. Ele pode dizer, não, Diego, tá muito caro, eu não aceito. Ou ele pode dizer, bicho, tá aqui, tá pago, eu quero apartamento. Ok. O banco não entrou, então o credenciado nem existe, não tem pra quê. Mas no momento que eu digo assim, Luiz, eu quero 2 milhões. Aí Luiz faz, bicho, é o seguinte, eu tenho 500 mil aqui na mão. 500 mil eu vou dar de sinal, tá na mão já. Esses 1,5 milhão eu quero financiar, velho. Eu vou no banco, eu tenho contra-cheque, eu tenho imposto de renda, sou um cara organizado, eu quero financiar. Aí ele chega lá no banco e diz, olha, eu quero fazer um financiamento, SBPE, levantar X milhão, 1 milhão para comprar o apartamento do Diego. O banco tem total interesse, sendo que ele tem que ter o seu resguardo. Ele vai dizer o quê, Luiz? Olha, eu vou encaminhar isso para o setor da engenharia, para alguém ir avaliar, para ver se realmente vale aquele valor para poder emprestar o dinheiro. Não é isso? Exatamente, porque dessa forma o imóvel ele vai passar a ficar como garantia para o banco, né? Então, a gente precisa identificar se esse imóvel ele tem as condições adequadas para ser aceito como garantia, né? Ou seja, se ele apresenta algum vício construtivo grave, se tem algum outro problema, ou se ele realmente tem aquele valor compatível de mercado, porque muitas vezes o cara é dono de um imóvel que tem lá aquele valor efetivo enorme, e o cara só vende essa casa aqui se for por tantos mil reais. Mas, de fato, aquele imóvel não necessariamente tem aquele valor mercadológico. Então, a gente muitas vezes vai também para fazer essa verificação. E existe ali o que a gente chama de uma alienação fiduciária. Ou seja, se, por exemplo, o Luiz que comprou meu apartamento, o que acontece? Eu sou o cliente, eu recebi o dinheiro. No momento que ele assinou o contrato de financiamento, um abraço, o dinheiro caiu na minha conta, recebi meu 1,5 milhão, vou gastar. Luiz vai ter que arcar com as parcelas. Se Luiz não paga, o banco toma a casa dele. E aí é onde está o grande detalhe da avaliação de imóveis. Porque o banco não toma para ficar para si. O banco não tem interesse em ter um apartamento alugado, né? O banco tem interesse de se desfazer, jogar na penhora e vender. Então, no momento em que a avaliação foi bem feita, o prejuízo do banco é muito menor, até porque ele vai estar vendendo pelo valor que realmente foi acordado, que foi o valor justo. Aí é onde está a bronca. Se o cara avaliar errado, ou se o banco não tivesse o corpo técnico para estar avaliando, a pessoa iria vender por menos, iria existir um gap ali entre o que vale e o que o banco pagou, e se a pessoa não viesse a pagar, o banco ia levar um prejuízo. Então esse é o grande detalhe. Então imagine se tem demanda ou não. É toda e qualquer coisa que existir no Brasil, voltado aí para a construção civil, que é onde a gente está falando, onde o banco vai empregar o dinheiro dele, ele vai ter que ter alguém aí avaliando. Então, por exemplo, uma outra situação muito comum, eu sou um empreendedor, sou um empreiteiro, eu quero construir pela Minha Casa Minha Vida. Então, fui lá, falei com Zé Buchudinho. Zé Buchudinho tem contra-cheque, ganha 3 mil, a gente vai levantar ali 200 mil para construir a casa dele. Maravilha! Ele vai lá, fez o contrato com a Caixa vai emprestar o dinheiro. Sendo que esse dinheiro não chega todo na conta do Zé Buchudinho. Esse dinheiro ele vem por parcelas. Você precisa fazer uma planilha PFUI. E alguém precisa inspecionar essa parada. O gerente do banco, ele é gerente, ele fez administração, ele fez direito. Ele não tem a mínima noção se aquela planilha sanitária, aquele planejamento de obras
condiz ou não. Não é isso, Luiz? Exatamente. É bom a gente ter esses conceitos bem claros. Por exemplo, você falou que o banco tem interesse de botar o dinheiro dele, mas nem sempre é só o dinheiro dele. A gente tem que lembrar que os recursos do Minha Casa Minha Vida, que é um programa governamental e que tem um recurso que é gerenciado pela Caixa Econômica, também, Caixa Econômica e Banco do Brasil, eles também demandam essas atividades para os engenheiros credenciados. Então, realmente o leque é muito grande. E se você pensa que essas atividades de avaliação de imóveis, elas estão restritas ao mercado de bancos, eu gostaria de te informar que você pode atuar no mercado local. Existem muitas empresas que costumam avaliar seus ativos, né, fazer avaliações dos seus imóveis. Existem pessoas, por exemplo, casais que às vezes se separam e acabam, muitas vezes, tendo que avaliar aquele imóvel para poder fazer ali o seu divórcio. Existe um mercado de perícia judicial, onde você pode estar fazendo avaliação de imóveis que estão sendo desapropriados, você pode estar fazendo renovatórias de contrato de aluguel, né? Existe, às vezes, contrato entre empresas e proprietários, vamos supor. Eu estou num caso atuando que é parecido com isso. O pessoal está questionando o valor de aluguel, e aí você vai lá e faz a avaliação daquele aluguel. Ou seja, é um nicho de mercado, Diego, enorme, que poucas pessoas conhecem. Então, a gente pode dizer que está naquele oceano azul, né? Tem pouca gente trabalhando, pouca gente conhece esse mercado e, pior ainda, pouca gente tem a qualificação técnica para trabalhar nesse nicho de mercado. Vou abrir o que a gente falou com o Thiago ontem, vou dar uma revisada e a gente continua aqui com o nosso conteúdo. Então, é o seguinte, o mercado. Quem é o mercado? Quem é o credenciado? Você vai estar atuando em prol dos bancos. Então, os bancos serão os seus clientes. Tá? Você não vai precisar correr atrás de clientes, você não vai precisar correr atrás de demanda. Os bancos encaminham para você, isso é tudo por e-mail, isso é tudo automático, tá? E também é importante falar que não existe isso de ele é o queridinho, ou Luiz está há 10 anos, eu só estou há 1 ano, Luiz tem preferência. Não existe nada disso, é tudo no sistema, é tudo automático. Segundo ponto, a gente está falando de um credenciamento. Não é um concurso público para você ser funcionário. Não existe isso de você ser funcionário. Você está o quê? No edital, você vai ser um credenciado. Você vai ser um terceirizado ali do banco. Beleza? Então, e outra questão importante disso aí, Diego, também é que não existe número de vagas, né? Além de não ser um concurso, ele também não delimita a quantidade de pessoas, né, ou empresas que vão prestar serviço. Isso, já respondendo a dúvida da Ana Flávia, porque é aquele ponto, pessoal, imagine, para o banco é muito bom que tenha 100, 200, 300 mil credenciados. Por quê? Porque ele não tem salário, ele está credenciando empresas, ele vai pagar por demanda, então não tem problema algum. Isso é até bom, porque deixa o processo mais célere. Isso é bom, porque todas as atividades vão ter pessoas ali disponíveis para poder fazer. E não é só bom para o banco, porque ele vai pagar menos, vai ter uma folha menor. Isso é bom para toda a sociedade, porque no momento que você também vai construir a sua casa, ou você vai comprar a sua casa, ou você vai vender a sua casa, você sabe que tem um corpo técnico para atuar rapidamente. Imagine se o corpo técnico da Caixa, vamos agora fazer um paralelo, fosse igual à justiça comum, o TJ, que você vai fazer a merda de um processo, vai passar 1 ano, 2, 10 anos para tu receber. Imagine como é que ia ser para alguém comprar uma casa, vender uma casa. Quer dizer, se eu ligar hoje pro meu gerente da Caixa e digo, olha, eu quero comprar um imóvel, ele em 1 semana arranja para mim um cara para ir fazer a avaliação. É assim. Mas vai fazer a entrada num processo no Estado, você vai ver mais de 1 ano para o negócio poder mover, para poder andar. Então é importante que deixe esse negócio célere. Não é isso, Luiz? A demanda, Diego, é instantânea. Se você chegar hoje com a documentação do imóvel, ele vai abrir um processo e você vai pagar uma taxa para você solicitar essa engenharia. Quando o boleto é compensado, automaticamente cai no sistema e já abre prazo para o credenciado resolver. Dependendo da atividade, com avaliação de imóveis, o cara tem 5 dias ali para resolver. Ou seja, não é nem que ele em 1 semana vai arrumar um engenheiro. Em 1 semana o imóvel já está avaliado, já está com toda a documentação na mesa do gerente para ele assinar o contrato ou não. Exato. Então vamos embora.
pessoal está perguntando quais engenharias é permitido. Tem serviço para todas as engenharias, pessoal. É bem importante falar sobre isso. Mas avaliação de imóveis, que é um dos tópicos que a gente vai falar sobre mais, a avaliação de imóveis é restrito para engenheiro civil e arquiteto. Outra dúvida bem interessante da Rochelle, né? Qual é o risco da demanda diminuir em relação aos 5 anos passados? Bicho, é praticamente impossível, porque os 5 anos passados foram os 5 anos de mais crise do Brasil. Então, assim, o cenário já vem melhorando, o governo vem reduzindo as taxas de juros. Toda semana praticamente sai nota aí, o governo libera 500 milhões para Minha Casa Minha Vida. Então, todas as notícias positivas que vocês vão vendo repercutem na gente, repercutem em ter mais demandas para o processo ali do credenciado, tá? Então, vamos para cima. A gente falou sobre isso, a gente falou de onde vem as demandas, vem dos empréstimos, vem do financiamento proveniente do governo, da Caixa, né, e dos bancos. Para você, qual é o primeiro passo que você tem que tomar? O primeiro passo é abrir uma empresa. Você precisa ser um cara que é empreendedor. Vai ter um custo para abrir uma empresa? Claro, nada de graça, né, galera? Você tem que pagar o almoço do seu contador. Então você vai ter um custo ali entre R$ 1.000 e R$ 1.500, depende do seu estado. Quem pode abrir uma empresa? Todo e qualquer ser humano, tá? Diego, meu cachorro pode abrir uma empresa? Aí não, né? Mas todo e qualquer ser humano pode abrir, independente se você está formado ou de você ser formado ou não. Qualquer pessoa pode abrir, tá? Silvio Santos não é formado em nada e é empresário. Então, qualquer pessoa pode abrir. Mas qual é o detalhe? Para você ter uma empresa credenciada pela Caixa, aí sim você vai precisar ter um responsável técnico. Então, vou botar até aqui, ó, um asteriscozinho. Até porque o responsável técnico vai ser o responsável por realizar propriamente dito as demandas. Então, isso é bem importante deixar claro. E a empresa, meio que acontece uma simbiose, né, Luiz? Tem a empresa aqui desse lado, que foi aberta, tem um responsável técnico que entra para fazer parte do corpo técnico da empresa, e no momento que eu envio minha documentação, não é apenas da empresa, também tem que ter o do responsável que vai realizar aquela atividade. Verdade, Diego, porque é o seguinte, você pode inclusive ter mais de um responsável técnico. Então vamos imaginar aqui um cenário que você tenha 3 profissionais que tenham qualificações diferentes. Por exemplo, eu atuo na área de avaliação de imóveis, você atua na área de perícia e temos um agrônomo que realiza atividades específicas dessa área. Então, apesar de todos atuarem na mesma empresa, o Luiz não pode fazer perícia, porque só quem está habilitado em realizar perícia, quem mandou documentação para o banco e comprovou que tem essa expertise foi o Diego. E eu sou engenheiro civil, não posso atuar na atividade de agrônomo. O agrônomo não pode avaliar imóvel, porque só quem mandou laudo e quem comprovou que sabe fazer laudo foi o Luiz. Então, com esse cenário aí, com esses exemplos, dá para você ter uma noção de que o banco credencia empresas, porque você precisa ter essa relação com o banco de empresa para empresa, né? Você não tem um vínculo empregatício, mas de fato o banco quer saber as experiências técnicas do profissional, porque cada profissional é como se é ele quem vai estar habilitado em realizar aquele trabalho. Então se atentem a isso. Que vai responder, né? Exatamente. Tem muita gente que pergunta sobre o acervo técnico da empresa, precisa mandar o acervo técnico da empresa, mas o banco está interessado em saber do acervo técnico do profissional. É a mesma coisa de eu tenho uma construtora, sou um empreendedor, tenho uma construtora aqui em Recife. Eu contrato o Luiz para fazer um prédio para mim. Assinou o projeto estrutural. Caiu, eu não vou responder, velho. Não é a construtora, ninguém. A pessoa vem atrás da construtora e eu digo, opa, quem assinou o ART, quem fez o projeto foi Luiz. Vai atrás dele, velho. É a mesma coisa. Exatamente, Diego. É um exemplo, por exemplo, você está com uma grande parceria com o grande calculista Casagrande. Imagine que o Casagrande vendesse a empresa dele e você no outro dia fosse contratar a empresa para realizar um projeto. Você estaria contratando o Casagrande ou você estaria contratando a empresa? Você, a partir daquele momento, não sabe mais quem está realizando aquela atividade. Se é aquela pessoa, né? Inclusive a live que você fez essa semana falando que você não contrata projeto, você contrata a pessoa. Então o banco, ele está, entre aspas, ele está contratando ali o profissional, ele não está contratando a empresa. Ele precisa desse vínculo com a empresa, mas de fato ele está interessado no profissional. Até porque qualquer problema que existir, quem vai responder é o profissional. Então existe ali essa simbiose.
E ele precisa ter esse responsável técnico se responsabilizando por isso. Porque se o banco vier a ter problemas no futuro, ele precisa ter uma pessoa física ali se responsabilizando por isso. Né? Só quem emite a RT é pessoa física, não é empresa. Exato, e as empresas vêm e vão, né? Elas abrem e fecham, e a pessoa permanece pelo menos a vida toda dela. Tem uma dúvida bem interessante antes de a gente continuar, da Rochelle. Se houver privatização dos bancos, influencia em que para nós, credenciados? É a melhor coisa do mundo. Quanto mais privatizarem os bancos, menos funcionários públicos vão ter e mais terceirização dos serviços. Isso é uma coisa, assim, instantânea. Eu nem preciso trabalhar no banco para dizer isso, mas é óbvio. É só você comparar. Mesma coisa, você gostaria de ter um funcionário fixo pagando 13º, férias, um funcionário que ficou doente, não vai trabalhar, um funcionário que, sei lá, engravidou 6 meses, ou tu quer pagar por demanda? Acabou-se, velho. Você, eu chego e digo, Luiz, tem a demanda aí, tem que fazer. Diego, mas eu tô doente. Bicho, tô nem aí pra tu, vice, velho. Tu tem que fazer aí. Não é assim quando você tem um funcionário. O funcionário tem seus direitos. No momento que você credencia empresas, que você terceiriza aquela atividade, você tá pouco se lijando. Se a funcionária aqui do meu escritório não vier limpar, eu não vou brigar com ela. Eu ligo hoje pra empresa que manda, que terceiriza o serviço e digo, olha, fulaninho não veio, te vira, manda alguém. É assim, pô, para qualquer coisa, tá? Então, e tem outra coisa, Diego, que é importante também. Esse nosso curso de mentoria, ele é um curso, assim, enorme, né? Ele acabou tomando proporções que a gente acabou não imaginando no início, e realmente o curso é muito grande, tem muito material denso ali. E ele foca no credenciamento de bancos públicos. Mas é importante todos saberem que os bancos privados, eles também credenciam e terceirizam esse tipo de atividade. Não é foco dessa nossa mentoria. Quem sabe no futuro a gente faz um curso voltado para essa área dos particulares. Os postos de gasolina, empresas como Petrobras, Shell, também costumam terceirizar esse tipo de atividade, porque muitas vezes eles deixam os próprios postos para poder fazer financiamento, para poder comprar mais combustíveis e tal, coisa desse tipo, e não é foco dessa nossa mentoria. Mas o pessoal está perguntando aí se terceirizar os bancos que já são particulares, eles já têm esse serviço. Massa, show de bola. Sendo que a gente fala exclusivamente da Caixa porque é o maior banco, é o que tem mais demanda, então é uma oportunidade única para você poder estar se credenciando, tá? Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Estou escrevendo isso aqui para vocês e depois vou estar passando, tá? Então, qual empresa eu posso estar abrindo? Qual empresa eu posso abrir? Você pode abrir uma Eireli, tá? Uma empresa individual, ou você pode abrir uma limitada, que vai ser uma empresa com sócio, tá? Você não pode, tá? Não pode abrir MEI. MEI não existe para profissional liberal. Você é professor, não existe MEI de professor, não existe MEI de médico, não existe MEI de engenheiro, não existe MEI de arquiteto. Então, Eireli ou uma limitada, você precisa abrir uma empresa. Qual o código KNAI? Vai falar com o contador aí, ó, serviços de engenharia ou serviços de arquitetura. Beleza. Feito isso, você abriu a sua empresa, tá tudo organizado, você vai atrás do responsável técnico. Esse responsável técnico, ele vai precisar estar o quê? Comprovando. Vamos aqui, ó. Ele vai precisar o quê, Luiz? Comprovar o acervo, né? Exatamente, acervo técnico, porque tem algumas atividades que pedem tanto ou ART ou o acervo técnico. Então vamos lá. Vamos falar sobre a diferença entre eles. Então, sim, você vai ter que correr agora. Eu tenho um responsável técnico. Responsável, vou botar aqui, ok. Responsável vai ser meu pai, vai ser meu cunhado, vai ser engenheiro Luiz. Enfim, vai ter um responsável técnico lá. Eu posso colocar apenas um, ou, se eu sou desenrolado, eu vou colocar os 3. Vou botar logo todo mundo aqui. Quero ganhar dinheiro na parada, velho. Então vou botar todo mundo. Meu pai é engenheiro, meu cunhado é engenheiro, Luiz é engenheiro, cada um atua com a parada, ok. Mas eu vou precisar agora pedir uma documentação desse responsável. O que é que eu vou pedir a ele, Luiz? Você vai pedir para o teu responsável técnico, ele precisa comprovar que ele já atuou, né, em atividades similares àquela que você está pretendendo atuar para o banco. Por exemplo, a avaliação de imóveis, você precisa mandar um ART de um laudo de avaliação de imóveis, além do laudo também no caso dessa atividade. Atividades como, por exemplo, vistoria de empreendimentos,
acima de 2 unidades e tal, você precisa comprovar para o banco que você já atuou em imóveis, né, construção, ou que você já elaborou projetos, coisas desse tipo, para você poder atuar nessa área de atividade. Se você quer fazer, por exemplo, análise de projetos de hospitais, de postos de saúde, você também vai precisar comprovar para o banco que você já teve alguma experiência nessa área. E de que forma você pode apresentar essa experiência? Bem, o CREA só reconhece essa comprovação através de ou da ART ou de uma certidão de acervo técnico. Mas muita gente pergunta, mas o que é a tal da CAT? A CAT, pessoal, nada mais é do que uma certidão onde consta todas as suas ARTs que já estão concluídas. Esse é o grande detalhe, porque muitos profissionais acabam emitindo as ARTs, entregam ali com os clientes, fecham contratos e tal, e acabam não concluindo essa ART. Então a ART a gente chama ela que ela fica ali em aberto. Você não sinaliza para o CREA que você finalizou aquele serviço. Então ela não consta na CAT. Então eu sempre oriento as pessoas que emitam as suas ARTs e lembrem de concluir a partir da data que você coloca como previsão de fim, e elas vão aparecer na CAT. Então só com essa CAT você já pode mandar para o banco, porque ele vai constar todas as suas ARTs com as descrições. Mas no caso, a ART, claro, né? É a CAT ou a ART? Para a grande maioria das atividades, sim, Diego. Tem outras atividades, por exemplo, a análise de projetos, ela exige que seja apenas a CAT, ela não aceita a ART. Já a atividade de vistoria, ela aceita a ART. A atividade de avaliação aceita a ART. Então, o que eu poderia passar de dica para o pessoal para poder fazer uma coisa que ficasse mais simples? Poxa, conclui as ARTs e faz a sua CAT ficar em dia, né? Atualiza a tua CAT. Porque em vez de você ter que mandar um monte de ART para o banco, você só manda uma certidão lá, que é uma lista, né, com todas as tuas ARTs. Eu acho que fica mais prático, fica mais organizado. A pessoa que vai analisar a tua documentação vai ficar feliz, vai ver lá que tudo está organizado. Então é bom para todo mundo. Massa. E agora, depois que a gente entendeu isso, amanhã, pessoal, a gente vai estar entrando nas atividades específicas no edital e puxando cada uma das, das exigências que elas têm que ter. Mas, em geral, é apenas uma, tá? A Caixa, ela tem não só a Caixa dos bancos, tem um processo de credenciamento que é fácil. Ele não exige 10, 20, 30 RTs das atividades. Normalmente é uma ou duas. Então, é aquela coisa. Vamos entrar no próximo ponto. E ainda tem outra coisa, Diego. A gente tem orientado os nossos mentorandos que, assim, o banco ele oferece mais de 100 atividades, isso é verdade. Mas, de fato, existem umas 3 atividades ali que, assim, a gente que já está trabalhando por banco há 7 anos ou mais, a gente já conseguiu perceber quais são as atividades ali que tem maior recorrência, que você tem menos trabalho para realizar a peça técnica, porque tem atividades que pagam bem, que tem até menos concorrência, vamos dizer assim, mas que dão, às vezes, muito trabalho para você realizar, entendeu? Então, você tem que comprovar um acervo técnico muito complexo. Então, a gente está pedindo para o pessoal focar em 3 atividades, só 3, porque eu tenho certeza que se eles se credenciarem nessas 3 atividades, eles, além de ter bastante serviço aí por semana, vão receber praticamente demandas quase todo dia, dependendo da área de atuação deles, e vão ter um faturamento muito bom. Então vamos focar nessas 3 atividades, é isso que a gente está orientando os nossos mentorandos. Que são as atividades que estão no nosso treinamento completo, né? Não é à toa que nós fizemos os nossos treinamentos voltados para essas 3 atividades. Então, independente do cara ser recém-formado, de ter 1 mês ou 20 anos de experiência, a gente tem condições de capacitar vocês a atuarem nessas 3 principais atividades. Uma coisa bem importante, já esclarecendo aqui algumas dúvidas, é o seguinte: se eu não tenho experiência, o que é que eu faço? Porque também pode ter essa hipótese. A primeira hipótese seria você convidar um engenheiro, um arquiteto, seu amigo, seu parente, enfim, alguma pessoa para você ser sócia com você. Ou você pode, se você já é formado, fazer o seguinte: se eu não tiver acervo, o que fazer? Você pode fazer o que, Luiz? Você pode... É exatamente isso que eu estou falando, Diego. Qualquer pessoa, ele tem condições, pelo menos na atividade, que é mais recorrente do banco, que é a avaliação de imóveis. Mesmo você que nunca fez nenhuma ART,
eu posso garantir a você que você pode se qualificar na atividade de avaliação de imóveis. Basta você fazer o nosso curso de avaliação de imóveis, participar da nossa mentoria, porque você vai ter toda a capacidade técnica de elaborar um laudo de avaliação de imóveis. Mas, Luiz, eu vou avaliar qualquer imóvel. Você pode avaliar qualquer imóvel, o banco ele não está interessado, ele quer saber se você tem condições técnicas para isso. E é por isso que eu digo que a gente tem condições de te treinar, de te qualificar para realizar esse trabalho. E aí, meu amigo, a gente tem algumas dicas para passar e você não tem nenhuma dificuldade de se habilitar na atividade mais recorrente do banco. E aí as outras duas a gente também tem como ajustar e tudo isso a gente passa na nossa mentoria. Massa. Então é aquela coisa, se você nunca fez uma avaliação de imóveis, fica tranquilo. Dentro do nosso curso você vai ter o certificado para poder estar comprovando, que é importante. Você vai aprender a fazer o laudo, que também você vai ter que enviar ele para poder ser avaliado. E você pode estar fazendo a avaliação de um imóvel seu, da sua mãe, um imóvel aí do seu cunhado, do seu tio, enfim, de algum amigo seu. Você faz de graça para o cara, emite aquela RT, já vai servir como acervo e tudo fecha. É aquela coisa, galera, a Caixa, os bancos têm interesse que você se credencie. Não é um processo eliminatório, porque se fosse eliminatório, ele botava para arrombar. Ele dizia, olha, eu quero profissionais que tenham no mínimo 100 CATs, 200 projetos, 50 não sei o quê, e colocavam uma exigência lá em cima, assim como uma prova eliminatória. Não tem como passar todo mundo para ser engenheiro concursado da Caixa. Então é quem tirar a maior nota. No credenciamento não, ele está dizendo, bicho, faz uma avaliação só, velho. Tipo assim, por favor, faz só uma, que tu tá dentro. Aí a galera acha que não vai, tipo, ah, meu Deus, fica reclamando, mas é só uma. Então é um negócio que não é difícil. Se eles quisessem que fosse difícil, eles fariam difíceis, tá? Então, vamos para cima. Além disso, se você não tiver acervo, não tem problema. A gente falou aqui do acervo técnico. E você pode fazer o quê? Uma equipe multidisciplinar. Não é isso, Luiz? Exatamente, é uma ótima oportunidade também. Eu dei um exemplo aqui de a gente ter 3 profissionais com áreas de atuações diferentes. Isso vai proporcionar que você possa se credenciar em mais atividades. Você pode fazer parcerias aí com pessoas que têm habilitações diferentes que a sua, né? Qualificações diferentes também. E caso, mesmo até que você queira se associar com outra pessoa que também não tem experiência ou que, sei lá, estudou contigo a graduação toda e tem praticamente o mesmo currículo, também não tem problema, porque vocês podem se alternar realizando as atividades, que isso é muito bom. Às vezes você não precisa ficar tão sobrecarregado, você pode compartilhar as responsabilidades com essa outra pessoa, ou tem até a possibilidade de você fazer uma parceria com uma pessoa que mora em outro local, porque aí ela fica responsável talvez por uma região e você por outra. Então, assim, existem diversas possibilidades, que isso aí, Diego, também é dica de quem já está atuando para os bancos há muito tempo e já percebeu, já fez uma leitura de tudo isso, e a gente passa com detalhes na nossa mentoria. Eu deixei aqui 2 situações que podem existir. Primeira, profissionais com acervos diferentes, o que é muito bom, porque cada um vai fazer suas atividades independentes entre si. Ou você tem a situação 2, profissionais com acervos iguais, onde eu e Luiz fazemos a mesma coisa e a gente pode estar se alternando. Em vez de eu ter que viajar todas as semanas, eu viajo uma semana, o Luiz viaja outra semana. Beleza, vamos falar agora um pouco sobre a dinâmica aí desse mercado, como é que você faz para ganhar dinheiro. Então deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente voltar aqui a escrever. A gente já entendeu sobre a questão das equipes, a gente já entendeu sobre a questão do acervo, mas vamos falar aqui agora na prática, falar aqui realmente assim, em relação às demandas. O que é que está relacionado à relação de eu receber, como é que eu recebo mais demandas? Eu vejo muita gente reclamando, Luiz. O pessoal faz assim, velho, não tem tanta demanda, ou poxa, não é como eu esperava. Enfim, tem gente pra caramba reclamando. Eu não entendo por que quer se credenciar de novo, você acha tão ruim. Mas o cara tá aí do outro lado, ele quer realmente se tornar uma referência nisso, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer fazer a carreira dentro disso aí. Então como é que você faz para receber mais demanda, Luiz?
Diego, em relação até o que você falou aí, eu fico também, assim, muitas vezes até chateado ver, já, de vez em quando, o pessoal manda print para mim aí de grupos, de uma galera aí que vende cursos ou vende outras coisas e fala assim, são uns picaretas, como é que pode uma coisa dessa? Hoje em dia, o cara faz maior sufoco para conseguir R$ 1.000, R$ 5.000, os caras estão falando que tem condição de ganhar 20, 30. Eu falo, meu amigo, eu já vi ganhar até 70 por mês. Agora, o problema é que as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço para você conquistar o sucesso, né? O cara quer muitas vezes ficar ali, quer trabalhar só das 10 às 2 da tarde, ou então o cara não quer correr o risco, não quer se qualificar para poder fazer mais atividades, né? Quer sair da graduação com aquela mentalidade assim, igual um concursado público, né? Eu passei no concurso, agora o governo que me pague o resto da vida, que eu estou praticamente aposentado com meus 25 anos. Então, meu irmão, se realmente você pensa desse jeito, não tem nada no mundo que você vai fazer que você vai ficar satisfeito. Porque infelizmente, eu gostaria de dizer para você que você vai se frustrar pra caramba se tu passar nesse concurso que tu tá pensando aí. Porque se tu acha que lá são 1.000 flores, é um ledo engano. Então, Diego, eu trabalho há 7 anos, viajando praticamente a cada 7, 10 dias, eu rodo aí 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros, entendeu? Tem uma área de atuação grande, eu tenho uma certa bagagem de experiência que me possibilita ser credenciado em mais atividades do que quem não tem tanta experiência. Então, eu recebo muita demanda. Agora, conheço muita gente aqui que trata o credenciamento de uma forma diferente que eu trato o credenciamento como uma das minhas atividades prioritárias. Tem gente que tem um emprego e prefere ter o credenciamento como um complemento de renda, que é uma ótima opção também, eu não estou criticando isso. Mas esse cara, provavelmente, ele só atua aqui por exemplo, eu moro na capital, então o cara só atua aqui na capital, não precisa viajar, faz demanda na hora do almoço, ou então antes de ir para o trabalho, e aí faz os laudos dele lá no final de semana, no sábado, ou então faz à noite em casa assistindo a novela. Então, beleza, não tem nenhum problema com isso, ele consegue fazer lá um complemento de renda ali, ganhar mais 5 ou 10 mil por mês, beleza. Eu optei por estar fora, porque aí eu aumento o meu network, conheço mais gente e tal, e boto isso mais como prioridade. Então, Diego, tem para todo gosto. Se você quer ganhar R$ 1.000, você vai ganhar R$ 1.000. Se você quiser ganhar 5, 10, 20, 30 e até muito mais do que isso. Vai depender só de você. Então, a questão das demandas, para poder estar ganhando mais, tem alguns fatores aqui que vão influenciar. Então, vamos lá. Primeiro, número de atividades que você é credenciado. Isso. Número de atividades. E uma coisa bem importante, né? Vocês hoje são credenciados em dezenas, mas nem sempre foi assim. Isso você foi conquistando ao longo do tempo, né? Claro, exatamente. É importante saber disso também. Não adianta você querer botar tudo no pote de uma vez só. Até porque, Diego, muitos dos nossos mentorandos, a gente tem alertado em relação a isso. Calma, cara, você se formou agora, o edital tem 5 anos, você pode acrescentar essas atividades depois com calma. Você vai adquirindo experiência e vai solicitando a participação em novas atividades, né? Mas então, vamos lá. Tem esse detalhe aqui também, né? Então, vou botar aqui essa observação. Você pode acrescentar novas atividades no decorrer do contrato. Exato. Isso é bem importante, porque o cara, tô ganhando pouco. Velho, se prepara e coloca mais atividades, não é isso? Exatamente. Ou então o cara fala assim, bicho, eu não sei quanta demanda vai ter, eu tenho receio de ser muita. E eu não quero abrir uma empresa grande com um monte de gente agora. Então eu vou me credenciar em menos regiões e aí, dependendo da quantidade de demanda, eu vou aumentando meu raio de atuação. Vou aumentando até chegar no meu ponto, que eu já consigo contratar alguém, vou botar 2 estagiários aqui para me ajudar, um de manhã e outro à tarde. Eita, eu vou precisar botar outro engenheiro. Aí anota aí também, Diego, você também pode adicionar novos responsáveis técnicos ao longo do contrato e também pode aumentar a área de atuação. Isso para mais ou para menos, tanto os profissionais quanto a área de atuação e as atividades. Você pode acrescentar responsáveis, né? Responsáveis técnicos e área de atuação. Área de atuação.
Então, por exemplo, vamos lá, eu tô num churrasco de domingo, encontro aquele meu amigo da faculdade, ou sei lá, amigo da escola, fazia um tempão que eu não via. Eu falo com ele, eu digo, bicho, tá fazendo o quê? O cara, pô, velho, sou engenheiro, sou arquiteto, tô trabalhando na empresa tal. Um amigo meu aqui construiu o aeroporto de Petrolina, construiu não sei o quê. Se, pô, bicho, tu tá bem pra caramba, né? Tô desenrolado. Aí eu digo, ó, eu tenho uma empresa credenciada pela Caixa. Tu quer fazer as atividades lá que aparecerem? Eu pego tuas RTs, eu pego aqui tuas cartas, a documentação, eu dou entrada. O que tiver de demanda, eu te dou um percentual e eu ganho o restante. Tu quer? O cara, quero. Opa, quem é que não quer ganhar dinheiro? Qualquer pessoa. Então, à medida que você vai tendo seu network, vai conversando com pessoas que você vai conhecendo, você pode também ir acrescentando ali dentro da sua empresa, não é isso? Exatamente. Por exemplo, se Até uma alguém. questão estratégica, porque não adianta você imaginar que você, como engenheiro, vai fazer todas as atividades que o banco vai propor, né? Exatamente, Diego. Por exemplo, eu poderia, hoje, com a minha empresa, participar de todos os editais do Brasil e anunciar agora aqui para todos que estão assistindo a live, dizer assim, pessoal, eu quero um responsável técnico por estado. Quem se candidatar a participar da minha empresa, aí eu boto dentro do meu corpo técnico da empresa e aí esses profissionais vão atuar nos seus estados pela minha empresa, entendeu? Uhum. Existiria essa Massa. possibilidade. É o pulo do gato já isso aí, viu? Eu estou escolhendo na mentoria os melhores alunos para poder. Bicho, é um negócio simples. Você vai ter um contrato de prestação de serviço com uma pessoa e você diz, bicho, tem a demanda. É o seguinte, estou jogando um link contigo. Eu pago imposto, eu banco a empresa, eu tenho um custo fixo ali de, sei lá, 20%. Então vamos tirar o custo e a gente divide ali para os dois. Beleza, beleza. Cada um ganha 40. Tá ótimo, pô. O cara tava na praia, pô. O cara tava em casa, o cara tava sem fazer nada. O cara vai ganhar ali seus 200, 300 reais extra, simplesmente porque conversou contigo. Pois Então é um é, Diego, negócio que é bom para tem todo outra mundo. coisa. A questão da área de atuação, ela é muito importante, não é só pelo fato de que você tem que viajar para o máximo de lugares possíveis. Cara, você tem que ter um mínimo de maturidade e até de malícia. Você tem que perceber dentro do teu estado quais são aquelas cidades polo que você sabe que o mercado da construção civil é aquecido. Porque você também vai saber quais são aquelas que aquela cidade ali é muito interiorana, o pessoal lá não constrói muito ainda, eu não vou me credenciar para aquela atividade. Então, todo estado ele tem ali aqueles 5, 6 polos de cidades ali que você sabe, não, ali tem demanda toda semana, se eu for para lá, tem um mercado aquecido, então eu vou me credenciar nelas e não escolher qualquer atividade, entendeu? Qualquer cidade. E além disso, Diego, aí você fala, olha quantas coisas a gente já falou aqui. E aí tem gente, e você bota uma média aí que vai chegar um momento durante essa semana da jornada do credenciado, que a gente vai falar sobre faturamento e os valores das atividades. Mas vamos adiantar aqui, dar um spoiler, de que uma avaliação de imóveis custa em média aí, R$ 500 e uma análise de projetos custa R$ 1.000. Eu costumo só atuando aqui em um estado, fazer na faixa de umas 30 demandas por mês, 30, 40. Aí, ó, as possibilidades que a gente viajou aqui, né? Deu vários exemplos, e aí tem gente que fala que é impossível ganhar R$ 3.000, R$ 5.000. Será que a gente está iludindo, está falando coisa aqui do outro mundo, Diego? Será que não dá para entender? Para mim é uma coisa muito clara. Eu acho que o cara não consegue. Eu acho que você tem que se esforçar, na verdade, para não conseguir. A grande verdade é essa, você dizer, bicho, eu ia acordar de 8 da manhã, mas eu não vou não, vou acordar de meio-dia, velho. É tipo assim, você tem que se esforçar para não fazer, tá ligado? Até porque, até você sem querer, quando você começar a ir fazer as avaliações, as análises, for para as obras, as pessoas vão dizer, bicho, é o seguinte, eu tô com a outra obra ali na esquina, que tá reprovando o projeto o tempo todo, tu pode fazer para mim? Claro que pode, aquela demanda não é sua, aquela demanda é de outro credenciado, não tem problema nenhum. Então, só o fato de você ir como responsável pela credenciado da Caixa, as pessoas já vão olhar para tu e vão dizer, bicho, eu tô com a obra parada, eu tô com um problema que reprovou no projeto, eu tô com um problema na PFU, eu tô com um problema não sei aonde. Coisas que tu faz o todo dia, que tu já é expert, velho. Então, até tu não querendo, vai ser difícil, porque o pessoal vai dizer, bicho, eu tô com um problema ali, eu te pago aqui agora, resolve para mim? Tu vai dizer, ah, não, eu não quero porque eu tenho que ir pra praia.
só sendo. Então, velho. E muita gente que critica, eu tenho certeza que critica porque não sabe nem do que se trata, não se dá nem o trabalho de vir aqui e olhar o que é a parada. Até porque esse tipo de informação vocês não encontram, pessoal, em lugar nenhum. Um evento como esse aqui, que é uma semana da gente fazendo live todo dia, com a missão de transmitir conhecimento, de abrir a mente de vocês para um mercado que pouca gente fala, vocês não veem em outro lugar, não tem informações desse tipo, até se você for numa agência bancária, ninguém sabe te dizer nada. Eu desafio qualquer pessoa aqui, aí em qualquer agência de qualquer banco, de Banco do Brasil, de Caixa, chegar numa agência da Caixa agora e falar, ouvi dizer que o edital tá abrindo, a pessoa vai dizer, que edital? Ninguém sabe de nada. Eu recebi agora, Diego, só para exemplificar, acabei de receber uma ligação de uma mentoranda da gente lá de Goiás, que aconteceu exatamente isso. Ela falou, no edital, disse para eu vir procurar qualquer agência para poder fazer o credenciamento, a certificação. Rodaram lá, passaram mais de meia hora passando por todos os gerentes, ninguém sabe do que se trata, pô, a menina simplesmente deu viagem perdida, tá tendo que ligar para a central de logística da Caixa para dizer assim, o pessoal da agência aqui, tal, ninguém tá treinado para poder fazer esse tipo de trabalho. Imagina para poder explicar, é um absurdo, pô. Ô Luiz, uma dúvida para a gente poder encerrar essa live. Amanhã, tá, pessoal, de 8 da noite, 8h15, vamos ter nossa última live, vai ser uma live bem densa, a gente vai falar sobre os requisitos de cada atividade, agora a gente vai listar cada uma delas para você poder estar se preparando, e também a gente vai falar sobre a remuneração, quanto é que você ganha por atividade e quanto é que você fatura no mês. Eu já coloquei aqui o link da oferta, tá? Se você quer ser um mentorado nosso, se você quer receber essa oferta com prioridade, a gente vai abrir as vagas na sexta-feira de 9 da manhã, de 9 às 19 apenas, são apenas 50 vagas. Então se você quer participar, clica no link aí, preenche o formulário para que a gente possa estar entrando em contato com você e você vai estar recebendo antes, em primeira mão, até para quando for aberto o carrinho. Normalmente quando a gente abre as vagas, já abre quase tudo vendido e encerra próximo aí do almoço, ou às vezes antes, por conta das pessoas que já estão na lista VIP. Então para receber isso com prioridade, clica lá aí no link. E uma dúvida do Felipe que eu achei interessante foi, eu posso dar um cartão de visitas durante uma visita? Eu nunca ouvi essa dúvida, eu fiquei realmente intrigado. Felipe, eu acho eticamente, não acho tão legal, sabe? Eu acho que quando você está atuando ali pelo banco, é importante você manter uma postura mais isenta. Mas, assim, eu confesso que as pessoas às vezes insistem e tal, aí eu deixo claro, falo, em relação a esse imóvel aqui, eu não posso estar atuando e tal, mas me procure em um outro caso. O que eu acho que fica chato não é o fato de você estar ali distribuindo o cartão de visita. Eu acho chato você estar meio que fazendo um anúncio em todo lugar que você vai. Toda vistoria, você chega lá, meu irmão, toma aqui uns 20 cartõezinhos de visita meu, tá? Aproveitar que eu tô aqui. Eu acho que esse tipo de relacionamento não é legal e o banco também não orienta, tá bom? E o ideal é você fazer um serviço tão bem feito. O contato ele vai surgindo naturalmente. Você vai conversando com o cara ali, o cara vai percebendo que você é uma pessoa séria que entende da parada. O cara depois ele vai te ligar, entendeu? Não é necessariamente você tem que chegar lá e falar, fica com um cartãozinho meu aqui. Exato, você está se queimando muito mais do que está se promovendo. Exatamente. Se você é uma pessoa íntegra, chega na hora, marca, liga pro cara, mostra que está preocupado com a situação dele e tenta ajudar no máximo que você puder, o cara já vai gerar uma reciprocidade com você ali que é instantânea e você só vai colher os frutos aí no futuro. Então, show de bola, foi massa essa nossa live, mais uma aula aqui da Jornada do Credenciado, esclarecendo, tirando todas as nossas dúvidas aqui. A gente vai estar abrindo o nosso grupo de novo às 5 da tarde, 17 horas. Podem postar lá as dúvidas de vocês também que a gente vai estar respondendo. E amanhã, nossa última live, já se prepara. Cancela a reunião, cancela jogo, cancela tudo, que a gente vai começar de 8h15 e não tem hora para acabar. Então, um forte abraço. Valeu, Luiz. Vou nessa que eu vou levar meu filho para a escola aqui também. Vai lá, meu irmão. Um abração. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.